Olá a todos, telespectadores e nossos ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso programa Visualcast, o programa de podcast dos alunos do curso técnico de produção audiovisual aqui do Senai Nascimento Araújo. E para o programa de hoje, a gente está aqui com uma participação especial da Alexia Mello, a nossa convidada de hoje. A Alexa, que tem uma vasta experiência no setor do audiovisual, principalmente com vários projetos sociais ligados à juventude e também comunidades dos povos tradicionais e quilombolas. E apresentando um pouco mais a Alexia, ela que é licenciada em Artes Plásticas pela UENG Escola Guinar 2008. Ela tem bacharelado em Publicidade e Propaganda pela UniBH. E ela que foi uma das fundadoras da AIC, Associação de Imagem Comunitária. E atualmente ela é professora e realizadora de projetos audiovisuais. Então, gostaria de apresentar a Alexia. É isso tudo mesmo, Alexa? Um pouquinho mais. Gostaria que você falasse um pouco mais a respeito da sua história para os nossos públicos, para que te conheçam, né? Toda a sua trajetória. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, já tem uma estrada, né? O tempo passa. Uma trajetória muito grande. Mas o tempo passa rápido. Então, eu acho legal a gente contextualizar também, igual a gente estava conversando antes, um pouco de que momento que... né, alguns trabalhos e alguns momentos assim até do próprio audiovisual, né? Então, minha trajetória começa na década de 90, né, meados da década de 90, que era um momento que o vídeo popular, né, então o cinema, aquele cinemão, continuava sendo bem inacessível, mas já tinha a tecnologia do vídeo, né, que ainda eram as fitas VHS ou outros formatos, mas as câmeras começaram a ficar mais acessíveis e formatos menores, mais compactos. E isso começou a gerar, na época, uma produção popular, porque isso ficou mais acessível, no Brasil inteiro. Então, era uma época que pipocou várias iniciativas de produção alternativa, né? Videoclipes também, né? Videoclipes. Sucessos. Transmissões comunitárias, né? Tinha uma iniciativa no Rio que chamava TV Machambomba, que eles punham uma televisão dentro de uma Kombi e iam andando pela Baixada Fluminense e colocavam essa Kombi, abriam o telão e ficavam com o microfone aberto, conversando com as pessoas e transmitindo no telão, sabe? Esse tipo de iniciativa, durante a década de 80, bombou. O vídeo popular ele sempre também teve essa ligação com os centros urbanos. Então, você começava a ver o audiovisual indo para bairros periféricos e o centro urbano conversando com o povão, né? Então, isso me encantou bastante, porque eu fiz publicidade e a gente aprende na faculdade um outro tipo de comunicação, né? Sim, voltado para a agência, um outro mercado. E eu caí num projeto, que era um projeto de extensão da UFMG, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que chamava TV Sala de Espera, que era um projeto que acontecia nas regiões Nordeste de Belo Horizonte, Paulo VI e Ribeiro de Abreu, isso lá década de 90, os bairros começando, ônibus vermelhão, daquele naipe. Eu imagino. E a ideia era a gente produzir vídeos junto com a comunidade e exibir nos postos de saúde. Enquanto a pessoa estava lá aguardando a consulta, a gente levava uma TV de tubo, né, daquelas TV de tubo com videocassete, e montava lá na sala de espera os vídeos que tinham sido gravados naquela região. E, geralmente, quais eram as temáticas que estavam nesses vídeos, assim, que... no caso que vocês trabalhavam? Então, no início, eles eram bem denúncia. Aqui o esgoto, prefeitura, cadê você? Prefeito, eu quero mandar um recado para você. A gente sempre deixava, a partir dessa experiência do vídeo popular, né? Teve um início que chamava uma barraquinha, que a gente chamava de barraquinha, que era tipo uma tenda com um microfone aberto, né? Legal. E que foi uma experiência de uma mulher que chama Sandra Kogut, né? Que inventou esse esquema de você criar uma tenda com uma TV do lado de fora e a pessoa está dentro da tenda dando um recado. A gente usava essa mesma estratégia nos eventos que tinham no bairro, né? Então, as pessoas denunciavam, mandavam um recado como se o prefeito fosse ver aquele vídeo.
começaram também a aparecer, assim, as pessoas que tinham horta comunitária, as pessoas que eram raizeira, sabe? Pessoas que queriam contar como que o rio antes, como que era o rio antes, né, do esgoto, de virar esgoto. Então, era bem, assim, diverso, mas o tom inicial era de denúncia. Aí a gente começou a sacar também que a gente tinha que aliar a produção audiovisual, que antes era feita por estudantes de comunicação, né? A gente era estagiário, vamos dizer assim. Então, a gente viu que tinha que aliar a produção audiovisual com a educação, porque a gente tinha que formar a galera de lá também, da comunidade, para eles não serem simplesmente personagens, vamos dizer assim, né? Eles tinham que... protagonistas, exatamente. né? Então, desde das reuniões de pauta, envolver eles em todo o processo, na produção em si, né? Na gravação e também na operação dos equipamentos. Só que, na época, ainda era ilha linear, né? Aquelas ilhas enormes. Sim. As câmeras elas eram menores, mas a da UFMG era muito grande. Então... tinha que ter um cuidado até para a formação. Assim, e tinha um limite também, né? Do que a gente conseguia fazer. Mas, logo nessa época, o pessoal começou a fazer uma parceria também com a escola. Então, esse grupo começou a fazer várias intervenções numa escola lá do Ribeiro de Abreu, né, do Paulo VI, a Maria Mazzarello, e começaram a levar o audiovisual para dentro da sala de aula. Então, assim, a gente tinha também que fazer parcerias com alguns professores que tinham uma visão um pouco mais aberta. Então, normalmente eram professores de história, eram professores de artes, né, às vezes até um de português que conseguia entender o audiovisual como a caneta e o papel. De apresentação de todos e de aprendizagem, principalmente. Exatamente. E isso partiu, você chegou a comentar, né, que vocês eram estudantes. Então, foi durante o período do curso que aí vocês foram vendo essas realidades e foram propondo esses projetos para entrar para a universidade, ou também teve, por exemplo, outros projetos à parte, além da universidade? Que vocês nesse momento tinha essa parceria universidade, né? Que era o projeto de extensão. Os projetos de extensão na universidade são importantes por causa disso, porque é o que conecta a academia com a sociedade, né? Então, por aí a gente já vê o tanto que era massa assim para quem estava estudando, e isso, pra você ver, eu como estudante, isso direcionou toda a minha trajetória depois dessa experiência. E de todo mundo que passou por ali, é impactante, né? Uma pergunta interessante, Alexia, que a gente estava discutindo aqui, mas é que eu gostaria de saber como é que surgiu esse interesse, assim, só para esse resgate um pouco do passado, pelo audiovisual. Foi por meio de contato com as câmeras? De onde que veio esse sentimento de querer trabalhar nessa área, ou de querer seguir isso como carreira? E aí, foi uma coisa descoberta ou foi uma coisa que você sempre teve interesse desde pequena? Não, foi uma descoberta, né? Tipo isso, eu fui fazer publicidade e, sei lá, acho que é porque eu gostava de desenhar, ou não tinha muita dimensão também. Quando você tem 20 anos de idade, 19, você não tem muita noção, né? Acho que você vai num flow, assim, né? Acaba... a gente não tem muita dimensão do que a gente escolhe, assim, às vezes. A gente vai escolhendo e depois vai sacando que igual eu falei para vocês, é um karma, né? Assim, alguma coisa que puxa. Sua tinha que acontecer, né? E, então, eu também não tinha acesso à câmera, né? Então, era uma coisa assim, de uma descoberta, né? E eu lembro, na época, o que mais me tocou, assim, era isso, uma, né, classe média, branca, né? A gente vive num universo. Quando você pega um ônibus vermelhão e vai lá para a região Nordeste, né, vai vendo outras realidades, vai passando por outros pontos da cidade, isso amplia demais a mente, né? Com certeza. E você começa a questionar a sua própria realidade, né? Eu já tinha isso um pouco por causa do meu pai, né, que trabalhava com creche, era um cara muito voltado para as questões sociais, mas depois, na prática, você vai conectando, né, as regiões da cidade, por que aqui tem pouco acesso a asfalto, né, a posto de saúde, por que tem tanto esgoto a céu aberto, né, você vai
conectando, né? E você falando sobre o seu pai, você chegou a comentar que a sua mãe também é professora, correto? Sim, ela era professora de educação infantil, mas do Estado. Do Estado. É. Olha que E legal. meu pai era arquiteto, mas trabalhava com construção de conjunto habitacional, década de 80, e depois ele atuou muito numa creche que tem aqui no Santa Efigênia, ali do lado do Boulevard, Sim. ali na Vila Ponta Porã, antes de existir Boulevard, né? A quebradinha ali era maior, né? E aí ele viu na televisão uma enchente que teve na década de 80, um momento que foi assim, bem aterrorizante, porque o Arrudas ele enchia, né? Então invadia tudo ali. E a gente morava aqui já no Santa Efigênia, e minha mãe falou que ele simplesmente saiu de casa e foi lá, né? E dali ele começou a ajudar nessa creche, até tem uma sala lá que tem o nome dele. Então, essa questão social... Ela fez meio que de casa, né? Isso, Assim, pelo menos para a gente ficar atento a isso, né? Depois é que a gente vai vendo a interseccionalidade, né, das questões raciais com as questões também de desigualdade social, né? Porque, às vezes, quando a gente é branco, você né, vê um tipo de situação a partir da sua realidade. Exatamente. Aí depois você vai conhecendo outras realidades e começa a questionar a sua, né? A sua própria. Isso Então, vem muito quando a gente tem contato pela educação, né? Que a gente estuda, né, as outras esferas que estão ali muito além da nossa própria realidade. Eu que também sou filho de professora, tive grande aprendizado de poder tentar entender as coisas, questionar por meio da educação, que me trouxe toda essa visibilidade de conhecer não só meu lugar, só meu espaço, mas também de entender as outras esferas. E a gente vai questionando as coisas. Então, ter esse resgate também, por exemplo, que a gente é parecido, né, em casa, nos amplia a gente ver as outras esferas, questionar. Agora, eu acho que o mais importante é a prática. Assim, eu sou uma pessoa que até caminhou para a academia para fazer mestrado e tudo muito tardiamente. Fui fazer mestrado lá depois dos 40, porque meu negócio sempre foi bater laje, pôr a mão na massa, sabe? E eu acho que é isso. Uma coisa é eu ter a teoria racial ou a teoria anticolonialista, outra coisa é atuar. Outra coisa é você ver na prática o que é isso e experimentar o seu privilégio, as relações de poder que estão envolvidas nisso e tentar criar outras alternativas, senão a gente acaba reproduzindo, saca? Mesmo, às vezes, tendo uma teoria maravilhosa na mente, eu saio de casa e coloco o outro como um objeto, por exemplo, ou uma pessoa que é diferente de mim, né? Assim, então, eu acho que a prática é que é o que também fortalece as ideias, né? Não dá para ficar só no campo das ideias, porque eu acho que a educação trabalha muito assim. Com as iniciativas, né? Isso, e com o pensar, né? Você ter ideias abstratas e refletir, ter crítica e tal. Agora, outra coisa é você aplicar. Por isso que a gente estava falando, um projeto de extensão dentro de uma universidade é importante porque ele aplica a teoria. Então, um projeto de audiovisual também dentro de uma universidade ou dentro de uma escola, ele aplica a teoria, né? Então, tem que colocar a câmera na mão dos meninos mesmo e não ficar só discutindo teoria da comunicação, por exemplo, né? Eu concordo totalmente. Então, acho que tem que aliar, senão Não tem aquele gás. E queria te perguntar, pós a formação da escola, né, a gente tem ressalva que você é formada pela Guinar, né, Escola de Artes Visuais. Guinar, mas anteriormente, que você é formada em bacharelado em Publicidade e Propaganda, em 1998. E após essa formação de publicidade, você começou também a realizar alguns trabalhos, projetos, continuação da faculdade ou projetos mais pessoais? Então, aí quando a gente estava já nesse projeto de extensão, que a gente resolveu fundar a IC, né? Porque aí esse grupo né, de estagiários, de estudantes, viu que a gente podia criar uma associação para exatamente começar a captar projetos, escrever projetos e fazer outras parcerias, né? Então, na época, a gente se formalizou como Associação Imagem Comunitária e era um centro de mídias e experimentação, era Centro de Experimentação em Mídias de Acesso Público, que era a ideia, né? Era um grupo de pesquisa da gente estudar junto.
E com a experiência do TV Sala de Espera, a gente começou a ir atrás das teorias também. Tipo assim, para a gente poder, de alguma maneira, embasar as nossas metodologias, né? Aquilo que a gente estava querendo criar no campo da educação com audiovisual, né? Então, a gente foi atrás de várias áreas também para poder embasar, vamos dizer assim, aquilo que a gente estava apostando, né? Então, foi para o campo do documentário, foi para o campo das artes plásticas, né? Pensar quais artistas que faziam obras mais interativas, né? Tipo uma Lígia Clark, né? Assim, sou muito fã da Lígia obras Clark, que gosto não eram demais. Já finalizadas, né? Então, a gente começou a ir atrás dos teóricos e das pessoas que tinham trabalhos que a gente podia se basear, né? Então, eu lembro muito quando a gente adentrou mais no trabalho do Eduardo Coutinho, né? Então, assim, como ele dialogava com as pessoas, como ele deixava explícito aquela relação. Então, a gente fala, nossa, essa parte toda assim da hierarquia do audiovisual, vamos tentar quebrar isso, né? Vamos tentar não criar uma hierarquia. Ah, você é o diretor, você é o fotógrafo, você é o câmera. Vamos tentar trabalhar de uma maneira mais horizontal. Vamos tentar trazer essa questão do diálogo com quem a gente está conversando de uma maneira igual o Coutinho traz. Que leva tempo, é um processo de escuta muito atenta e não um roteiro de perguntas. Fazer isso. O trabalho do Coutinho é espetacular nesse ponto. E acho até interessante, né, a maneira com que vocês foram se apropriando para poder continuar trazendo essa esfera do que vocês tinham como interesse e também dessa reconstrução, ou talvez transformação do paradigma do audiovisual que a gente tinha como referência, né? Então, e às vezes a gente via até dentro do próprio vídeo popular, trabalhava de um jeito, vamos dizer assim, com pouca estrutura, porque a gente sempre, você sabe, na Tora Produções e nós pega e faz, é bem, né, assim, não tem cão caça com gato, não tem duas câmeras, faz com uma, depois repete, muito louco, corta. Né? Tipo assim, você tem que criar as coisas pra gente conseguir produzir. Mas isso é muito legal, porque mostra que existem vários arranjos, vários jeitos de produzir, né? Você pode ser, né, aquela ideia de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? Então, você pode ser uma pessoa sozinha fazendo uma produção audiovisual, né? Se aliando aos seus entrevistados para eles te ajudarem, né? A gente fazia isso. Às vezes ia sair para gravar e um segurava o boom, o outro ia pegar uma água, tipo assim, envolve todo mundo, né? Então, não ser uma regra a priori, essa estrutura, né, do cinema, o cinema chegou, o audiovisual chegou, a gente foi escolhendo brincar com esses arranjos, inclusive porque não tinha estrutura, né, para uma equipe assim, né? Então a gente viu que é possível, né, criar alternativas dentro daquilo que estava dado, né? E aí, como não tem uma coisa a priori, é igual a gente pensava muito também os códigos da linguagem audiovisual. Um plano geral, um plano detalhe, aí depois você faz um plano, um contraplano. Isso são, vamos dizer assim, são regrinhas, são jeitos que a indústria audiovisual foi se constituindo e os pensadores, né, de montagem foram criando sentido com a montagem, nos mostrando que um plano do lado do outro cria uma terceira, né, um terceiro plano que é, né, da conjugação desses planos e o entre planos também, né? Então, assim, você também não colocar isso como uma regra fixa, abria mão para a inventividade. E aí o menino queria colocar a câmera no chão, a gente falava, beleza, põe a câmera no chão, vê o que dá, sabe? Esse tipo de... Espaços de oportunidades para a gente poder... E de invenção, a gente tinha muito isso, sabe? Como trabalhava com criança, trabalhava com jovem... A inventividade, ela era também uma essência. Isso, como se fosse assim, a gente foi estudar muito jogo, sabe? A questão do homo ludens, né? O homem lúdico, né? Do Huizinga, que ele tem um livro que ele fala isso, né? Do homo faber, o homo ludens, ele vai trazendo que assim, a questão da brincadeira, dos jogos é inerente ao ser humano. Então, a gente também vai perdendo essa capacidade de brincar, de errar e de incorporar o erro e de, sabe?
e de inventar. Então, a gente trouxe muito isso. E até, como uma metodologia, a gente começou a criar jogos midiáticos, nesse sentido de como ensinar o audiovisual. Se eu não quero virar para o jovem e falar, para você fazer certo, você tem que fazer primeiro um plano geral, depois você faz isso, depois você faz aquilo. Como que a gente ia trabalhar o audiovisual sem ser essa fórmula? A gente começou a inventar jogos. Então, um dos principais públicos que vocês estão também trabalhando na AIC também ligava muito à juventude, né? Pelo que a gente tem conversado aqui. E aí foram surgindo projetos ligados para os jovens, né? De formação. Nessa época a gente estava era muito mais a gente experimentando. Ah, perfeito. Ainda não captava recurso, era na tora mesmo, era a gente fazendo parceria para a gente aprender também. Então não tinha recurso nessa época, não. A gente ficava numa salinha emprestada ali, numa outra salinha em cima da pastelaria, sabe? Só para ter um lugar para guardar as coisas, mas ainda na época não tinha recurso, assim. A gente dava umas oficinas para a prefeitura, para servidor público. Era um grupo de estudantes e de recém-formados, né, de jovens, né, tentando trabalhar com audiovisual na cidade. Então, na época, tinha um programa da prefeitura que era muito de arte e cultura. Então, eles acabavam fazendo muitas oficinas até para os próprios servidores públicos também, e para professores, para estudantes. Então, a gente começou a entrar nessa seara aí também, das parcerias. Mas a minha trajetória mesmo, eu largo tudo em determinado momento e vou lá para São Paulo. E aí a IC já tinha sido fundada, né, a Imagem Comunitária, então um grupo continua aqui, desembolando as coisas, e eu fui trabalhar com audiovisual em São Paulo, que é aquela parte toda minha de stop motion, né, que eu fui para a área de animação. Aí projeto da VMB, né? Isso, do vídeo da MTV, né? Então, assim, eu fui desbravar São Paulo também e fui cair no audiovisual lá. Acabei que eu trabalhei como professor lá, caí numa ONG lá, fui trabalhar com cultura popular lá também, com pesquisa de brinquedo e brincadeira. Então, assim, foi uma época, 4 anos, que eu também fui tentar outras coisas e aprendi muito, né? Nos conte mais um pouco sobre experiências, como é que foi a sua ida para São Paulo. Você foi sozinha? Como é que foi? Eu fui atrás de um cara, assim, eu namorava um cara, o cara foi estudar e aí a gente namorou 1 ano separado. Aí eu lembro que eu até tinha tinha feito Belas Artes, né? Eu acabei comunicação e fiz Belas Artes lá na UFMG. Aí fiz 1 semestre, larguei tudo e fui morar com o cara lá, na tora mesmo. E não tinha emprego, não conhecia ninguém. Era recém-formado em áudio. 21 anos de idade, era. Universidade. Isso. E aí eu lembro que tinha uma amiga nossa que trabalhava com cinema lá, assim, ela era produtora também, começando. E aí ela me passou um canal dessa produtora, que chamava Tratoria de Frame. Aí eu montei um portfóliozinho com as coisas que eu tinha aqui, porque aqui eu já tinha feito 2 experiências de animação bem amadoras, com uma produtora que tinha aqui, que também trabalhava com algumas coisas de animação, mas o mercado era muito incipiente, né? O mercado de animação aqui ainda né? Assim, é difícil, porque é uma coisa cara, é demorada, precisa de uma equipe grande, mas a gente fez umas experiências de massinha aqui, sabe? Tentando criar uma estrutura para o boneco de arame. Então, essa parte de modelagem eu também gostava muito, de cenário, né? Então, foram experiências para a gente aprender. E, na época, a gente fez umas coisas aqui, mas quando eu fui para São Paulo, eu falei, acho que eu vou tentar ir atrás disso lá, já que aqui é meio, né, devagar o mercado. Aí eu caí nessa Tratoria de Frame, que é até uma produtora que nem existe mais, e os caras trabalhavam basicamente como publicidade, né? Então eu fui vendo também que o que dá dinheiro no audiovisual é publicidade. Em São Paulo? Em São Paulo, basicamente, né? Mato, né? Mas aí é isso, eu fui experimentar o que era um estúdio grande, o que era a hierarquia, porque às vezes eu dava um palpite antes do diretor, o diretor falava, não, Alex, você não pode falar isso não. Aí eu, como assim, cara? Tipo, eu não posso falar? Não pode falar.
Então, eu fui experimentar o que era esse broadcast, o que era... Esse mercado, propriamente. Isso, aí comecei como assistente de animação, né? Que ficava lá no computador, capturando os frames, né? Aí lá era cinema ainda, eu peguei essa transição do cinema para... Pro digital, aí, mas ainda tinha um investimento em stop motion lá, né? Em boneco, em estrutura de boneco. Então, deu para aprender bastante. Aí fizemos o clipe do Charlie Brown Jr. na época, que foi uma mega produção, mas assim, tipo, tudo muito na relação também, sabe? Não é que tinha uma estrutura e então você começava a ganhar bem, ou era pegando busão e indo para longe, ficando até de madrugada, né? Aquele corre. As coisas são mais diferentes, né? As coisas são praticamente para ontem. Enquanto eu estava em São Paulo, o grupo continuou experimentando essas metodologias e foi trabalhar com população de rua, foi trabalhar com rádio, foi trabalhar com jornal, sabe? Então, não ficou só no audiovisual, não. Essa turma que ficou aqui em Belo Horizonte experimentou outros públicos e outros meios também, né? Então, isso deu base para a gente criar o projeto da Rede Jovem de Cidadania, que foi exatamente quando eu voltei de São Paulo. E foi o primeiro projeto que a IC conseguiu recurso público na época. Então, foi patrocinado pela Petrobras, foi um edital público que a Petrobras abriu. Então, é isso. Aí você ficou 10 anos, mais ou menos, na labuta lá, aprendendo a escrever projeto, a gente aprendendo a trabalhar, aprendendo o que a gente queria também enquanto metodologia. Aí, quando entra a Rede Jovem, aí, beleza, estruturamos, alugamos uma casinha ali na Floresta, né? Fizemos parceria com o Centro Cultural da UFMG, onde eram os encontros. E aí a ideia era trazer todos os jovens que a gente já tinha encontrado em oficinas, em algum contato que já tinha tido com a gente, com esse grupo, para esse projeto. Então, era tipo tirar os jovens, vamos dizer assim, da periferia e trazer eles para o centro, né? Ah, legal. Para começar esse trânsito. Então, jovens de 15 anos, pegando busão, saindo lá do Ribeiro de Abreu, vindo para o Centro Cultural da UFMG, sabe? E a gente estimulava que eles trabalhassem com as mídias todas. Era jornal, web, uma agência de notícias, aí tinha o audiovisual e rádio. Então, fazia o programa de rádio, ia lá para Rádio Favela, os moleques iam apresentar o programa, né? Então, essas parcerias também sempre tem que existir entre primeiro, segundo e terceiro setor, né? Trabalhar no setor sem as parcerias. É. E pelo que você me contou, nossa, então foi uma experiência muito boa, no quesito, assim, tanto para a sociedade, no quesito de estar participando de vários projetos e estar demonstrando as suas experiências, a sua própria opinião, né, de seu protagonismo, por meio desse projeto que vocês também tinham de esse resgate, de conectar várias esferas a alguns assuntos temáticos centrais e, de certa forma, eu vejo isso como uma maneira de acessibilidade. Sim. É o que eu sempre tento colocar e desmistificar que o mercado visual, publicidade, cinema não é tão acessível, mas não, por meio de projetos assim, né, que fazem isso tudo ser possível. E é isso, mas é uma construção, né? É algo que não está dado. Não, né? É tudo ali no corre. No corre. E eu acho que assim, a gente sempre militou pela democratização dos meios de comunicação, inclusive por causa da época que a gente começou a existir, tinha umas discussões muito fortes de canal comunitário, né? Tipo, mídias, a TV pública, então ela tinha que ter uma programação que fosse pública. Então, a gente queria ocupar a TV pública, né? Sendo uma ONG, e a gente queria, então, ter visibilidade, porque a gente também via que, às vezes, é isso, aconteciam várias iniciativas que não tinham visibilidade no canal público, né? Que, por lei, é de direito as pessoas ocuparem, né? Então, toda essa discussão de como ocupar os espaços públicos, a gente participou, né, das TVs públicas. Então, é uma luta política também. E não é à toa que isso, às vezes, consegue desenvolver um pouco e depois, dependendo da política que vem, acaba tudo. Sabe? Isso é que é assim, a gente não tem uma política de nação, né? Então, educação, a própria educação audiovisual, ela já deveria ter entrado nas escolas há muitos anos. A gente discute isso desde a década de 90 e o povo está até hoje falando, ai, meu Deus, celular dentro de sala de aula. Tipo, escola, vamos lá, né? Demorou demais, está demorando demais, né?
Mas as ideias, a gente já sabia que isso, democratização dos meios, a comunicação como um direito, né? Então, para você exercer esse direito, você tem que ter acesso, né? E acesso não só aos meios, né? Acesso não só à câmera, mas acesso ao conhecimento, acesso à cidade. Então, assim, a gente não podia fazer nenhum projeto que não tivesse vale transporte, que não tivesse alimentação, porque você tem que ter pessoas pensantes, vigorosas, né, para poder trabalhar, e a gente se deparava com realidades muito distintas, né? E então essa estruturação também do que é o acesso, a gente começou a discutir em vários âmbitos. Acesso à saúde, né? Então, assim, se você for pensar, as coisas elas são ligadas. E na hora que você puxa o acesso a uma coisa, você vai precisar puxar o acesso a outra coisa para isso aqui acontecer, senão não acontece. E a gente foi caindo a ficha também, porque a gente também teve essa ilusão de que a internet, vai dar um acesso muito grande para as pessoas em termos de visibilidade e tal. Inicialmente até sim, mas depois a gente viu que caiu na mão dos cinco grupos, igual a gente discutia a comunicação. Tem 5 grupos que controlam a comunicação mundial. Na internet, mesma coisa. Então, a gente vai vendo como que também ainda hoje é atual isso, porque ainda hoje a gente luta, né, para achar meios alternativos de divulgar o seu trabalho, divulgar o seu produto, divulgar a sua iniciativa na comunidade. Então, às vezes, você está fazendo uma puta mobilização na comunidade e gente da comunidade mesmo não sabe. Então, como que divulga? É um carro de som. Então aqui o que pega é carro de som. Não, o que pega aqui é o microfone da igreja. Então, não adianta você falar, não, todo mundo tem celular, manda um WhatsApp, cria um grupo. Não, tem lugar que você tem que compre ouro, né? Sabe? Criar outra alternativa. Criar uma peça de teatro, e a peça de teatro, às vezes, chamar as pessoas para uma oficina. Sabe? Então, comunicação também não é o meio só, né? São várias estratégias, né? E outra coisa que a gente sacou também é que não adiantava trazer os jovens se não tivesse uma constante mobilização. Isso aí, você tem que mobilizar os jovens, você tem que sensibilizar as pessoas para o que é que você também está oferecendo, né? Então, a respeito do programa Rede Juventude, os eixos temáticos que vocês traziam de discussão era mais em relato dos jovens quanto à questão do seu posicionamento, ou tinha mais outras esferas assim, que vocês trabalhavam ligado com esse público? Então, o projeto massa do Rede Jovem é que ele durou 10 anos. Né? Ele foi patrocinado 10 anos, vamos dizer assim, né? Porque a gente foi criando essa relação também com a Petrobras, né? A gente participava sempre de edital, mas como o projeto foi premiado, né? Essa rede de comunicação foi ficando mais evidente, a gente foi ganhando essa moral. Então, um projeto que dura 10 anos, ou seja, tem investimento 10 anos, a gente pôde criar vários momentos desse projeto. Ele não foi a mesma coisa, né? Então, essas 5 mídias que eu estava falando inicialmente, depois era inviável, né, manter isso tudo, a gente foi focando mais no audiovisual, na produção audiovisual. E essa parceria que a gente começou na TV Horizonte, que era um canal comunitário, depois conseguimos espaço na Rede Minas, assim, tudo sem grana, era essa coisa, né, a troca pelo espaço, né? Exatamente. Então, a gente mandava um programa semanal para os caras, e os caras exibiam, reprisavam e tal. E depois nós chegamos na TV Brasil. Então, foi um trilhar. Mas a gente também começou a criar... É o que eu estava te falando. Não adianta você também falar que você tem uma metodologia que é inclusiva, que prioriza o diálogo, que faz com que as pessoas trabalhem coletivamente, colaborativamente, se você não cria formas disso acontecer na real. Caminhos possíveis de... E na real, na prática. Não adianta meia dúzia fazer uma reunião de pauta e tirar os temas e chamar os jovens só para participar dos temas. Sem saber a opinião deles, sem saber... se você tem que falar, o que você quer falar? Você quer fazer qual programa, né? Você tem um grupo de teatro, qual temática que vocês achariam importante colocar no ar, né? Então, a gente começou a fazer conselhos editoriais, conselhos que a gente chamava mulão, muita gente, era um sábado, e é o que eu estava te falando, a gente pagava para todo mundo ir, né, com ônibus, chegava lá, tinha um lanche, a gente passava uma tarde
ouvindo as demandas dos grupos. Então, o movimento hip-hop, o movimento da dança afro, o movimento da poesia, o movimento do teatro, o movimento da horta comunitária, da biblioteca comunitária, sabe? Todas as iniciativas a gente começou, inclusive, a colocar num lugar para eles se conhecerem. Então, um começava a chamar o outro. Nossa, você faz grafite, vai ter um evento lá na minha quebrada. Então, você é lá do Novo Glória, vai pintar lá no Taquaril. E a questão nossa era criar rede, né? Então, a gente ia para as quebradas para mobilizar. Então, fazia uma oficina de audiovisual lá, mobilizava a galera para poder eles fazerem parte dessa rede, né? Às vezes já tinha um movimento organizado, por exemplo, tinha um movimento no Tirol, ali no Barreiro, um movimento, acho que chamava Periferia Criativa, que é isso, já tinha um cara lá, que era o Mano Bill, que ele já meio que trazia essa mobilização. Então, a gente ia lá, fazia parceria com o Mano Bill, não sei o quê, sabe? Isso ficava ligado na cidade como um todo, né? Inclusive, eu cruzei com o Tomás, né, no movimento Soul, né? O Tomás gravando o documentário dele lá em 2005, né? Isso. E a gente caiu no movimento Soul porque tinha um jovem que era vizinho do Quarteirão do Soul, a mãe dele tinha dançado Soul na juventude, e ele propôs o programa. Eu quero propor um programa sobre o Soul. A mãe do menino participa, o menino é o articulador, ele é o que está operando o boom. E a gente ia fazendo várias estratégias, no final das contas, sabe? E essa reunião de pauta é isso. Na hora que a gente trouxe os grupos tinham muito o que dizer. Eles tinham muita necessidade de espaço. E eles, por exemplo, então, vou dar um exemplo do grupo Odum Orixás, que é um grupo que já tem 40 anos, né? Um grupo 40, 50 anos. Eles queriam primeiro organizar o material do Odum Orixás, que era todo gravado em VHS, em mini DV, não sei o quê. Então, tinha uma demanda de organizar, às vezes, arquivo. Aí ele fez um primeiro documentário. Aí depois ele já tinha... eu quero falar sobre dança afro em Belo Horizonte. Aí fomos atrás. Então, tinha gente que propunha vários. Porque esgotavam um assunto, ele propunha outro. E a gente... Beleza, você tem mais um? E a gente ia só pilhando. E aí, de um programa de 10 anos, vocês utilizaram de saber ouvir, né? E atentar para essas várias esferas. E foi a partir disso que foi realizando as produções, correto? Isso. Durante os programas. Isso. Mas criando várias estratégias nesse sentido, de as temáticas aparecerem, né? Mas temáticas que fossem relevantes para as juventudes, né? No caso. Então, assim, a pessoa, eu moro lá na Aparecida e tem um grupo de congado lá que eu vejo desde a minha infância. Eu queria fazer um programa da Rede Jovem sobre o grupo de congado. Então, a gente foi cruzando também com a cultura popular, foi cruzando com a educação, de novo, né? Então, por exemplo, na época do Lacerda, ele proibiu a galera ocupar espaço público. Então, a gente fez uma série de programas discutindo a ocupação de espaço público e conversando com os grupos que hoje, inclusive, fazem o duelo. Os caras punham uma caixa de som na tora lá e ficavam com o microfone lá. Então, a gente ia dando moral para essas iniciativas que estavam, de alguma maneira, questionando um pouco o sistema, né? E provocando isso também no espaço público, né? Porque a gente fazia uma provocação, né? Então, daí, eu acho que a gente também acabou caindo na Cabum, né? Que é a escola, porque é isso, esse processo todo de formação, a gente foi cada vez também abrindo mais. Porque tinha gente que queria aprender a mexer com câmera, mas tinha gente que queria aprender a gravar um CD. Tinha gente que queria aprender a fazer uma capinha. Tinha gente que queria só editar. Então, não dava para criar uma coisa assim, todo mundo quer aprender a mesma coisa. Então, né? A Cabum ela surgiu como uma escola de arte e tecnologia que ofertava algumas disciplinas voltadas para fotografia, para o audiovisual e orientação de projetos. Então, se tornou basicamente uma escola de formação. Isso também foi uma oportunidade da gente quase que assim pegar a Rede Jovem, que trabalhava com educação, mas a educação informal, e a oportunidade acabou era criar uma escola. Uma puta escola. Que a gente falava assim, que era uma escola para a galera da periferia, porque isso, as pessoas tinham que estar estudando em escola pública, eles tinham uma bolsa, né? Eles tinham auxílio transporte, auxílio alimentação, para estudar numa escola que depois virou uma escola técnica, né? Começou como curso livre. Mas é isso, até no sentido da formalização, a gente também correu atrás, né? Dessa política para isso ser formalizado,
e o cara sair com um certificado, né? Poder pôr no currículo dele, não só como um curso livre, que também é válido, mas o mercado cobra, né? E na hora que virou curso técnico, a gente também criar uma grade, né? Um tipo de conteúdo mais técnico, né? Então, tinham essas linguagens. Tinha multimídia também, tinha design sonoro. Então, ele trabalhava, assim, os jovens entravam num currículo comum e depois ele se especializava em algo, né? Então, a escola durou também de 2009 a 2016, que acabou quando a IC também se desintegrou, né? E virou outra coisa, não é mais o grupo que fundou e nem as mesmas ideias, é outra coisa hoje em dia, mas a gente chegou a ter uma escola, né? E era muito massa, assim, eram 150 jovens vindos da periferia com acesso a equipamentos de última geração, a um puto espaço, a muitos professores, a turmas pequenas. Então, assim, foi um sonho, né, que a gente teve e que também confluindo, né, com essa luta para ter a conquista lá na frente, as oportunidades. Mas, assim, conjugando com essa parada política, né, que é o que eu estava te falando, isso também desgringolou, porque a Oi também tirou a grana, né, e por coisas internas mesmo, né, institucionais, né, decisões institucionais, rachas internos. Então, é isso também, né? Um grupo, ele é igual um casamento, né? Você não é uma coisa eterna, né? O que vale são as coisas que a gente plantou ali, o que a gente aprendeu ali, né? E dali para frente eu continuei também com os projetos de audiovisual, partindo dessa experiência, né? Falando sobre esses projetos que você continuou no setor audiovisual ainda, eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi a sua experiência como montadora, cinegrafista e diretora do Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IPHAN, né, onde que a gente vê que você teve uma atuação também em trabalhos com os povos originários. Sim. Os povos quilombolas também, de Belo Horizonte. Como é que foi essa realidade de trabalhar com todos esses projetos, esse outro lado, voltado para uma outra realidade e para um outro, como posso explicar, um outro contexto, né? Sim. Pouca gente sabe, assim, que é discutido sobre os povos originários. E como é que foi essa realidade? Eu gostaria de saber um pouco mais. Então, eu conheci uma comunidade quilombola enquanto estava na IC, que foi uma demanda deles, como ponto de cultura, terem uma oficina de audiovisual lá, né? Então, foi o primeiro contato que eu tive. E depois, isso, a gente já entendeu também que o audiovisual ele é um aliado, né? Uma ferramenta aliada na luta política, né? Então, assim, no caso dos povos tradicionais, eles lutam pelo reconhecimento, pela terra, né? E na hora que a gente puxa o fio histórico brasileiro, não é à toa que os caras até hoje estão aí resistindo, porque é uma nação que preza muito pelo apagamento desses povos, né? Violentamente, assim, né? Desde do seu início. Então, é isso. Quando a gente alia o audiovisual também a essas lutas, igual as questões voltadas para as juventudes ou para a população de saúde mental, população de rua, você tem que sempre aliar a luta política, né? Então, o audiovisual está sempre a serviço, eu acho, sabe? Ele é uma ferramenta poderosa, mas quando ele se alia ao serviço, a gente tem que entender a luta política, porque são várias ferramentas para essa luta acontecer. No caso das comunidades tradicionais, foi um inventário de bens culturais, que é um inventário que o IPHAN faz, que é meio que tornar visível esses bens culturais, no caso das comunidades quilombolas. Então, são 6 quilombos da Serra do Cipó, né? E que a gente foi, nessas comunidades quilombolas, gravar um pouco dessas comunidades, porque o IPHAN ia fazer um dossiê, né? Então, é isso, tem um dossiê antropológico, que é um documento que tem a parte toda documental, bibliográfica, tudo que já foi dito sobre esses povos, publicações. Então, é uma parte mais acadêmica, vamos dizer assim. Só que, aliado a isso, se você pega um dossiê, ele é um calhamaço. Se você alia o audiovisual e alia, né, outras ferramentas, às vezes a pessoa não vai ler o dossiê, mas ela vai entender qual que é a questão
por causa Tá do sendo audiovisual. discutida. Exatamente. Então, a partir de 2015 para frente, eu acho, todos esses dossiês antropológicos que saem, né, que aí é uma parceria também que aí envolve o INCRA, que é o INCRA que mede a terra e dá titulação de terra. Todas essas instituições também públicas, né, os dossiês, hoje em dia, eles têm uma parte audiovisual, sabe, que dá suporte. Então, foi nesse momento que eu voltei para essa comunidade e conheci outras comunidades, né? E a gente também começou a escrever projetos juntos com essas comunidades, porque é igual a mesma demanda que a juventude tem, ou que os grupos alternativos têm. De representatividade. Não só da visibilidade, cultura. mas depois de se manter. Exatamente. E como que você se mantém? Você tem que buscar recurso público, você tem que se formalizar, você tem que ter um CNPJ, você tem que ter uma conta no banco, né? Então, o processo com esses grupos também passou pela Fundação Palmares, né? Quando a Fundação Palmares, a partir de 2004, tá vendo? Governo Lula ali, 2004, 2003, começa a formalizar essas entidades. Então, o quilombo se auto-intitulava, a gente é quilombola, pelos nossos modos de fazer e tal, entrava com o pedido. Dali, a partir do reconhecimento, você começava a abrir outros processos que têm a ver com titulação de terra, com outros projetos de fortalecimento dessas comunidades, né? Projetos de formação. Então, nós também já demos fizemos projeto de escrita de projeto com essas comunidades e ainda estamos nessa batalha. Porque a ideia é as pessoas ficarem autônomas, independentes, né? Mas também a gente vai vendo exatamente os privilégios e déficits históricos que tem com linguagem, com burocracia, com modos de viver, né? Os quilombolas, eles têm um modo de viver e de trabalhar com a oralidade. Então, você fala, vamos aqui escrever um projeto. Puta, é difícil. Tem que ter aqui o processo de formação também, né? E de parceria, de sabe? ensino, Se os brancos tiveram privilégio com as letras, né? Assim, com a palavra escrita, a gente tem que colar com os caras para poder tentar traduzir isso. A gente vira tradutor também, igual eles traduzem para nós as experiências e as belezas, né? Do que é... Da cultura deles. Da cultura, né? As dificuldades, a luta. Eu não sou quilombola, eu nunca vou ser. Então, eu posso ter empatia, mas é isso. A força se dá na soma, né? Daquilo que eu trago, da minha trajetória e do que você traz. Então, a gente sempre trabalhou com isso, né? Todo mundo tem a sua história, tem a sua força. Então, se eu somo a sua, ao invés de eu tentar... impor a minha, exatamente. Né? A gente realmente caminha. Acho que é a troca do diálogo, né? A gente aprende muito com o outro e a gente consegue produzir muita coisa juntos, né? Do que um querendo impor ou um querendo posicionar mais, desconsiderar a opinião. E essa troca que faz as coisas se tornarem impossíveis em todas as esferas do campus. Então, já que o nosso programa está fechando, antes de terminar, Alex, eu gostaria que foi uma baita experiência, foi muito legal para mim ter essa troca com você, né, saber um pouco mais sobre a sua história, de toda a sua participação em diversas esferas, né, a luta, né, por meio da universidade, dos projetos que você chegou a realizar, e eu gostaria de saber um pouco mais sobre o que você está fazendo agora e se tem algum projeto que você esteja participando, onde as pessoas que nos estão no ouvinte, os nossos ouvintes e telespectadores, possam também conhecer e ingressar no audiovisual por meio de algum projeto que você conheça também. No momento, o que a Alexia Mello está fazendo agora? Então, eu sou autônoma hoje em dia, né? Eu sou MEI. Então, é isso. Eu trabalhei muito tempo também com grupos e depois que a IC se dissolveu, eu resolvi ficar mais, assim, me aliando a grupos e não estar necessariamente num grupo só, né? Então, nessa de me aliar a outros grupos, né? Aí teve esse trabalho com a UFMG, enquanto eu estava fazendo mestrado, né, que é o Laboratório de Práticas Audiovisuais, trabalhava com professores da rede e professores indígenas, Chacriabá, né? Aí, depois disso, também já trabalhei com o pessoal lá de Contagem, que tem uma ONG lá que chama Move Cultura, que é um pessoal também que está no corre há muito tempo. E é uma ONG, né, fundada por moradores de Contagem, e eles agora estão conseguindo bastante recurso para oficinas de formação,
né, na cidade de Contagem. Então, ano passado eu dei aula no Parque São João, que é uma quebrada lá de Contagem, né? E eles continuam, assim, buscando recurso para continuar formando, porque as gerações também, elas vão mudando e tem demandas específicas de cada geração, né? As gerações atuais, elas estão um pouco com preguiça, assim, de planos muito longos, ou de sentar e editar, sabe? Eu acho que muito pela influência do celular, né? Então, tudo está na mão, tudo eu já gravo, já edito aqui rapidamente, já posto. E isso é um pouco ainda novidade para a gente que trabalha com um processo que considera o tempo como algo muito importante. O tempo da gente ver uma cena, o tempo da gente escutar a fala de alguém, né? Hoje em dia é muito corte e isso acaba esvaziando um pouco as ideias, né? Porque a pessoa precisa de um tempo para raciocinar, para ligar o Lé com o Cré e às vezes agora o que mais vale é uma frase impactante que vai virar um corte e esse corte vai viralizar, sabe? Sim. Então, isso é uma coisa que eu sinto ainda um pouco de dificuldade com as juventudes atualmente, porque é isso, a gente está querendo, às vezes, falar de outras coisas, assistir outras coisas, até no sentido que a gente estava falando, né, da gente formar o olhar da gente ter tempo e crítica para não entrar numa máquina de moer carne, né, porque o audiovisual ele é uma máquina de moer gente, né, se você não considerar o outro como seu parceiro, se você considerar o outro como seu objeto, você vai ficar, anda, fala o que eu quero, porque está acabando, né? Então, tem várias coisas ainda que são desafios, então, né? Hoje, você está atuando como professora ou você já chegou a participar desse projeto e agora... Agora eu estou também como realizadora audiovisual num projeto chamado Quenda, que é com o Manzo, um Gunzo, que é um quilombo aqui de Santa Efigênia. Que é isso, né? A gente tem parceria com os quilombos e eles já têm vários projetos que eles mesmos inventam. A gente vira parceiro dos projetos deles, né? Então, assim, ajuda eles a escrever, propõe junto, né? Mas esse projeto, a Quenda, por exemplo, é um projeto lá do Manzo, que eu trabalho como realizadora audiovisual, né? Mas é um projeto do Manzo, de captar as cantigas que o pai Benedito, que é o preto velho que... incorpora na mãe Efigênia, ele criou os filhos dele com as cantigas e com ensinamentos. Então, o Preto Velho tem um papel muito fundamental na educação dos quilombolas do Manzo. Então, o audiovisual ele serve não só como essa ferramenta que a gente estava falando, política, ou de mobilização, ou de educação, mas ele também é registro, né? Ele também é divulgação, ele também... O fato, às vezes, da gente abrir um registro dentro de uma comunidade quilombola faz com que a família converse de coisas que não conversavam antes, lembram de histórias, né? Também é registro para as próximas gerações, né? Que vão olhar aquilo ali e falar, opa, quantos vídeos nós já fizemos com as comunidades e depois as pessoas, né, se encantam e o registro está lá, né, dela fazendo um doce, ou dela contando uma história, ou simplesmente do jeito dela, de corpo, dela falar. Então, a gente tem as nossas imagens, né? Quem é branco tem, lá da infância, né? E a gente via isso, que a maioria das pessoas não tinham fotos, não tinham registros, né? E hoje em dia a gente já consegue criar esse repertório pessoal, vamos dizer assim, de cada comunidade. Nossa, que iniciativas massas. Centros de formação que você poderia, talvez, sugerir, que você tem contato para quem quiser ingressar no momento, no setor audiovisual, que você conheça? Então, eu vejo que são várias iniciativas, assim, hoje em dia deu uma desmobilizada, eu acho, que é isso, a gente tinha construído uma rede, inclusive uma rede de parcerias, né? Da gente fazer parcerias entre entidades, entre realizadores, né? E eu acho que essa rede deu uma desmobilizada no sentido assim, de que agora tem várias iniciativas, mas essas iniciativas eu não percebo elas hoje em dia tão conectadas, né? Porque precisa mesmo ter um trabalho de manutenção dessa rede, né? Mas eu vejo iniciativas tipo, vocês estão fazendo um curso técnico dentro do Senai, dentro, né, do SESI Minas, isso já é uma conquista, né? Eu fiz, inclusive, o curso de fotografia aqui do SESI também. Que legal. O básico, assim,
precisa, assim, você vai ter, às vezes, uma formação técnica e depois, às vezes, trabalhando numa outra instituição, você vai ter uma formação diferenciada em outros aspectos, né? A própria universidade, né, Faculdade de Educação, também dentro da Faculdade de Educação... Projetos sociais. Tem disciplinas ali que discutem cinema e educação, então já tem umas iniciativas, né? E eu acho que é ficar de olho. Tem uma turma que, inclusive, saiu da Kabum, né? E fundaram as suas produtoras, né? A Renca é uma produtora de mulheres pretas que foram estudantes da Kabum. Então, tem algumas iniciativas na cidade que saíram de projetos sociais e, às vezes, as pessoas formam grupos e continuam, né, desenvolvendo seus trabalhos, né? Que massa, Alexia. Foi muito legal a gente poder ter esse papo, essa troca, te conhecer. Foi muito bom poder ter essa oportunidade de saber um pouco mais sobre a sua história, de todos os projetos que você participou, de ver todas essas esferas da qual que você foi na luta como estudante, depois uma realizadora e produtora. E eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Infelizmente, pelo tempo, nosso programa está encerrando. Obrigada a você. Mas eu gostaria que você pudesse falar sobre suas redes sociais, que quem quisesse saber um pouco mais sobre os seus trabalhos pudessem te encontrar. Você poderia dizer para a nossa câmera como que as pessoas podem te encontrar nas mídias? Eu tenho um canal no YouTube que eu pus a maioria das coisas que eu consegui salvar lá da Rede Jovem, porque muita coisa se perdeu, né? Mas é Alexia Mello Audiovisual. E tem um Instagram e Facebook que é Alexia Neca. Neca é meu apelido, então acaba que Alexia Neca você acaba achando. E a gente vai divulgando, né? Na própria página do Manzo mesmo, os projetos, né, que foram feitos com o Manzo, eles divulgam, né? No Quilombo Mato do Tição também, eles também divulgam, né? Então, assim, os quilombolas também estão com as suas páginas, vamos dizer assim, né? O LAPA também, o Laboratório de Práticas Audiovisuais, tem a própria página deles, né? Então, os trabalhos, às vezes, eles ficam meio dispersos, né? O Move Cultura, que é o pessoal de Contagem, essas produções feitas com os jovens também estão lá na página deles. Então, tá por aí também. Eu agradeço a sua participação, Neca. Então, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje, Visualcast. Se vocês querem encontrar a Neca, saber um pouco mais sobre a história dela, acesse o YouTube, o canal dela, Alexia Mello, e as outras mídias. E agradeço pela sua participação, pelo seu ouvinte, né? Agradeço aos nossos ouvintes pela sua participação, nossos espectadores por estar acompanhando o nosso programa aqui, Visualcast, dos alunos do curso técnico de produção audiovisual aqui do Senai, na Senai Araújo. E é com essa deixa, né, com agradecimento, que a gente finaliza o programa. Muito obrigado.